Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre raiz, caule e folha, os órgãos vegetativos das plantas. Vamos lá? Bom, vamos começar então com a raiz, né? A raiz é o órgão que se situa geralmente, né, debaixo do solo, tá? Ela fixa a planta, absorve água e sais minerais, além de armazenar reservas nutritivas, tá? E realizar a aeração. Então ela permite que aconteça a aeração do solo, né? Libera ali a passagem do oxigênio ali no solo, ok? Exemplos de raízes, a gente tem a cenoura, batata doce, raiz de ginseng e araucária, ok? Importância das raízes, então, elas são importantes na alimentação, na matéria-prima, nas indústrias, fabricação de remédios, combate à erosão e fertilização do solo, ok? Estrutura da raiz, né? Como que acontece? Obviamente que cada raiz ela tem um tipo diferente, a gente já vai ver, mas no geral, né, elas vão ter essa estrutura que é a coifa, que é como se fosse uma capa que protege a raiz, tá? Na zona meristemática, onde ela vai permitir o crescimento, a zona lisa, que é de alongamento, pilífera, que são aqueles pelos absorventes que vão absorver água e sais minerais, e a zona suberosa, né, que é onde vai ter aquelas ramificações, ok? E daí nos tipos de raízes a gente tem vários tipos diferentes, tá? Tem aquelas que tem o eixo principal, que a gente chama de raiz pivotante, tá? Por exemplo, da cenoura, que a gente chama de napiformes também, né? As raízes fasciculadas, né, também chamadas de cabeleira, que parece uma peruca quando a gente tira do solo, por exemplo, do milho, tá? A gente tem as raízes tuberosas, ramificadas, fibrosas, adventícias, né? Adventícias no talo, aqui é no ápice do talo, tá? Então, dependendo do tipo de planta, vai ter uma raiz diferente, ok? Adaptações dessas raízes. Então, cada raiz, dependendo do local onde ela vai crescer, ela vai ter uma adaptação diferente. Claro que ela já nasceu assim, né? Ela não teve isso ao longo do crescimento. Então, por exemplo, as raízes tuberosas, né, que vão absorver, né, nutrientes e vão reservar esse nutriente. Nós temos as raízes escoras que ficam nos manguezais, pneumatóforas, que são responsáveis pela respiração daquelas raízes que ficam nos mangues, tá? As sugadoras, por exemplo, da erva de passarinho, que vai sugar os nutrientes das árvores, né, onde elas estão apoiadas, e as tabulares, que parecem tábuas, ok? Já os caules, né? O caule ele mantém a sustentação da planta, transporta água e nutrientes, né? Exemplo de caule, a gente tem a batata inglesa, a cebola, cana-de-açúcar, ok? E a gente tem no caule, né, o eixo principal, entre os ramos a gente tem o entrenó, cada raminho é chamado de nó, ok? Tipos de caule. A gente tem os caules que são aéreos, como as árvores comuns que nós conhecemos. O colmo, que ele é dividido em várias partes, né? Por exemplo, do bambu. Haste, que são essas que não crescem muito, que são fininhas, né? Por exemplo, dente de leão. Estipe, a do coqueiro, tá? Rastejante, por exemplo, da melancia, que cresce em direção ao solo. E aéreo volúvel, como da buganvília ali, ok? As folhas, a gente tem uma infinidade de tipos de folhas diferentes, elas são responsáveis por fazer a fotossíntese, além da respiração e a transpiração. E justamente a respiração e a transpiração são feitas por essas regiõezinhas aqui, como mostra na imagem, que são os estômatos. Estômatos, então, são essas aberturas que existem nas folhas, né? Onde tem as células guardas e o ostilo, que é a abertura por onde vai sair o vapor d'água, onde entra oxigênio, sai gás carbônico e tudo mais, ok? Os tipos de folhas, né? As árvores elas podem ter folhas caducas, que são aquelas que caem em determinada época do ano, ou perene, que é aquela que nunca cai, né? Os tipos foliares, né? Tem inteira, lobada, dentada, composta, dentada, que tem várias, né, folhas juntas, folhas simples partidas, né? Existem uma infinidade de tipos foliares, então, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. Espero que vocês tenham gostado e até breve.